Olá, irmãos, graça e paz. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos aprender com um erro de Davi, que existem erros que trazem graves consequências. Davi cometeu muitos erros. Alguns trouxeram consequência para a sua vida pessoal, outros alcançaram a sua família e outros alcançaram todo o seu reinado. Existem erros que nós não devemos cometê-los, porque as consequências são devastadoras. Quero ler com você capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. No versículo 1 diz o seguinte: Então Satanás se levantou contra o rei e incitou Davi a enumerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então Joabe disse: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou a Jerusalém. Versículo 11 ao 13. E Gade veio, o vidente, a Davi, enviado por Deus, e disse ao rei: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses que te consuma diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida através dessa palavra. Davi resolveu um dia saber o seu poder bélico, o seu potencial, o potencial do seu exército. E ele não considerou o fato de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Ele não considerou o fato de que o Senhor é quem pelejava as suas batalhas. E então ele mandou enumerar, ele mandou fazer uma contagem. Ele queria saber qual era o número do seu exército. E ordenou então que os seus maiorais fizessem esse censo, esse levantamento, para que ele pudesse ter ideia do seu poder bélico. Isso é algo que desagradou profundamente a Deus, porque a vida de Davi estava nas mãos de Deus. Era Deus quem dava a vitória a Davi, era Deus quem vencia as guerras por Davi. Então Joabe, sensível a esse fato, aconselha o rei a não fazer isso. Entretanto, a Bíblia vai dizer que Davi não deu ouvidos a Joabe. E por consequência disso, Deus envia, ele escolhe cair nas mãos de Deus. E Deus então lança uma praga sobre a terra por conta desse erro. E 70 mil homens morrem por causa dessa atitude inconsequente do rei. O rei escolhe cair nas mãos de Deus. Davi sabia que se ele caísse nas mãos de Deus, ele sabia que ele poderia orar, ele poderia jejuar, ele poderia, de alguma maneira, sensibilizar a Deus para que aquele mal fosse abrandado. E assim ele fez. E Deus então enviou uma praga na terra e 70 mil homens morreram. Irmãos, eu aprendo aqui com isso que nós devemos confiar em Deus. A Bíblia fala que o justo vive pela fé e não pela vista dos seus olhos. Nós não podemos crer porque vemos. Nós temos que crer sem ver. Jesus falou: mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Deus tem cuidado de nós.
nós não precisamos duvidar, nós não precisamos nos angustiar, porque Deus, Ele tem provido, Ele tem cuidado, Ele tem abençoado. Muitas pessoas fazem coisas erradas porque não confiam em Deus. Muitas pessoas deixam de fazer o que é certo porque não confiam em Deus. Uma outra questão que nós aprendemos aqui é que Deus não divide a sua glória com ninguém. As glórias das guerras, das vitórias de Davi eram de Deus. Deus que pelejava, era Deus que dava a estratégia, era Deus que ia à frente, era Deus que ensinava como deveria fazer. Então a Ele toda a honra e toda a glória, né? Então eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu tive muita sorte, eu tive muita sorte, fulano me ajudou. Não, querido, você não teve muita sorte, você foi abençoado por Deus. Fulano me ajudou, meu patrão me abençoou, me promoveu. Não, negativo. É Deus que é bom na sua vida, Deus que é bom, e Ele move as águas ao teu favor. Então, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, você deve aprender a ouvir os conselhos das pessoas que estão à sua volta. Joabe tentou dissuadir o rei daquela atitude errada. Ele não deu ouvidos e, consequentemente, sofreu essa grande desgraça. Então, que você possa ter o seu coração aberto, porque Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa pessoas que estão à nossa volta, pessoas que nós confiamos. Deus usa para nos mostrar aquilo que devemos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um coração quebrantado, que Deus tire de você toda a arrogância, toda a prepotência, que você possa ter humildade de ouvir Deus falar contigo e escolher fazer aquilo que agrade a Deus. Que Deus te abençoe, querido. E não se esqueça, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fique na paz. Amém.